Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo. Quero deixar uma palavra, eu estava ali em casa e o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Nem sabia que era eu que ia pregar, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Livro de Êxodo, capítulo... vamos ler o 2, o 23, depois vamos pular para o capítulo 3. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra do Senhor vai dizer em Êxodo 2, versículo 23, vai dizer assim, até o 25. Amém? Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Agora nós vamos pular para o capítulo 3, versículo 4. Amém? Vamos ler aqui a partir do 4. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Senhor, Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Só até aqui em nome de Jesus nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Uma palavra bem conhecida para nós nesta noite. E nós sabemos que tudo na nossa vida, irmãos, há um propósito. Às vezes nós passamos por tanta batalha, tanta luta, tanta coisa, que a gente não entende no momento o porquê que a gente está passando por tudo aquilo. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E aqui nós vamos ver que esse povo, eles cresceram muito ali na terra do Egito. A palavra do Senhor vai dizer que eles se multiplicaram de uma forma que o rei, ele começa a ficar preocupado. E nós vamos ver que até então, ali no Egito, não tinha ninguém que servia a Deus. Mas aí nós vamos voltar atrás e nós vamos lembrar da história de José. Porque foi através de José que essa nação, ela cresce de uma maneira tremenda. E nós vamos ver que através de José, aonde ele era rejeitado pelos seus irmãos, os seus irmãos o invejavam, e através de um propósito de Deus, que talvez ali no momento ele não estava entendendo, a atitude dos irmãos de José enviaram ele para um grande propósito do Senhor, a terra do Egito. Eu quero dizer para mim e para você nessa noite que não importa o que você esteja passando, eu e você, nós temos que crer que o Senhor, Ele tem um propósito na minha vida e na tua vida. É claro que eu e você, nós temos que estar debaixo da posição que o Senhor, Ele quer de cada um de nós. José, ele era temente ao Senhor.
José, ele fazia tudo para agradar ao Senhor, ele era obediente a seu pai. Ele demonstrava amor pelos seus irmãos. Ele não deixava que aquilo que os irmãos dele faziam com ele tirasse a fé que ele tinha no Senhor. E foi aquela fé que sustentou José na sua caminhada com Deus. Se a gente for ver a história de José, quantas coisas tristes José passou. Mas Deus tinha um propósito através da vida de José, que era fazer aquele povo se multiplicar ali na terra do Egito. Para quê? Para ele demonstrar a sua glória através do teu povo. Então, eu quero dizer para mim e para você nessa noite que às vezes o momento que nós estamos passando agora, as dificuldades que nós estamos passando agora, a gente não consegue olhar adiante e ver o projeto, o propósito, a grandeza que o Senhor tem preparado para cada um de nós lá na frente. Porque é necessário nós passarmos pelo processo. Amém? Então é necessário a gente passar por esse processo. E a gente vai ver que José vai, para ali para o Egito. Todos os irmãos conhecem a história. Há uma grande fome ali onde o seu pai morava. Também como um grande propósito de Deus. E Deus vai usar José para poder levar toda a sua família para o Egito. E a palavra do Senhor vai dizer que Jacó, ele vai orar diante do Senhor. E o Senhor fala para Jacó, para ele não temer, para ele ir. E ele vai. E a gente vai ver que a história vai falar que ali o povo os descendentes de Jacó, eles se tornam uma numerosa multidão naquele lugar. E a gente vai ver que morrendo o faraó, o rei do tempo de José, se levanta um outro rei, se levanta um outro faraó. E aquele faraó, ele não conhecia a José e nem a história. E aquele rei, ele vai começar a ficar preocupado, porque o povo de Deus se multiplicava cada vez mais. E os irmãos conhecem a história, que ele vai decretar, ali, a morte, dos filhos homens. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele rei, ele começa a afligir muito o povo de Deus. Ele faz da vida daquele povo amarga, com tanta servidão que ele coloca sobre a vida daquele povo. Aquele povo, ele começa a ser escravizado de uma maneira terrível por aquele rei. E aí eu quero chegar nessa palavra a qual o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Porque eu creio que aquele povo, irmãos, quanto mais eles eram escravizados, quanto mais aquele povo afligia eles, quanto mais aquele povo ali do Egito, eles maltratavam eles não esqueciam do Senhor. Porque a palavra do Senhor vai dizer que decorrido muitos anos, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. Às vezes é necessário, não é? Às vezes é necessário o Senhor nos colocar no pó. Às vezes é necessário o Senhor nos colocar lá no fundo do poço. Às vezes é necessário o Senhor permitir a aflição, permitir a luta, permitir a tribulação, para que nós possamos clamar pelo nome dEle. Para a gente poder orar, para a gente poder se achegar mais ao nosso Deus. Porque muitas vezes, irmão, nós estamos tão longe do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas. Então o Senhor, Ele está todo o tempo disposto a nos abençoar, disposto a operar a nosso favor, disposto a cumprir as promessas que Ele tem sobre a nossa vida.
mas nós muitas vezes nós nos acomodamos. E aí é necessário o Senhor permitir algumas coisas vir sobre a nossa vida para a gente poder dobrar o joelho, reconhecer as nossas falhas, reconhecer o nosso erro, reconhecer o nosso pecado, reconhecer que sem Ele nada nós somos e clamar o nome dEle pedindo socorro. Foi o que aquele povo fez em meio a tanta escravidão. Aquele povo estava de um jeito que eles estavam gemendo. E a palavra do Senhor vai dizer que por causa disso eles clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. E ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Está vendo, irmãos? Que às vezes Deus permite as situações. Não é porque Deus se esqueceu de nós, não. É nós que nos esquecemos de Deus. E aí quando nós agimos através da oração, quando nós oramos e nós agimos diante de Deus, Ele reage a nosso favor. E foi o que o Senhor fez com esse povo. Quando aquele povo, eles reagem diante daquela servidão, diante daquela luta, diante daquele sofrimento, eles clamam ao Senhor. E o Senhor, Ele se lembra da aliança que Ele tinha com Abraão, com Isaque e com Jacó. Muitas vezes é necessário nós chamar a atenção de Deus. Você acha que a promessa que Deus fez para mim e para você, ela não está de pé? Você acha que Deus se esqueceu da promessa que Ele fez a cada um de nós? Ele não se esquece. Ele não se esquece da promessa, mas nós muitas vezes nos acomodamos na caminhada. Porque nós queremos muitas vezes fazer as coisas do nosso jeito, na nossa vontade, da nossa carne, do nosso eu, e não é assim. Nós queremos ver Deus operar é quando nós nos prostramos diante dEle, nós demonstramos para Ele que nós não passamos de pó, que nós não somos nada sem Ele. Aquele povo, eles estavam ali em numerosa quantidade, eram muitos, mas ninguém podia fazer nada por eles, só Deus podia fazer por eles. Então muitas vezes nós colocamos o nosso ego e nós achamos que nós podemos fazer algo. Não, só quem pode fazer algo por nós é o nosso Senhor, nosso Deus. Então que nessa noite, em nome do Senhor Jesus, eu não sei o que você está passando, eu não sei como você chegou aqui neste lugar. Você que me assiste nessa noite, eu não sei como anda a sua vida, eu não sei qual é a aflição, eu não sei qual a servidão, eu não sei o que o inimigo tem colocado sobre você, mas o que eu sei é que quando nós dobramos o nosso joelho, com o nosso coração sincero, na presença do nosso Deus, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor. E assim como Ele fez com aquele povo, Ele desceu para poder livrar aquele povo da mão do opressor. E eu quero deixar para nós aqui no 7, que vai dizer assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Eu quero dizer para mim e para você nessa noite: você está pensando que Deus não vê o que você passa? Você está pensando que naquelas noites que você chora, que você está ali sem força, você está ali desesperado, você está ali aflito, você está ali pensando que Deus te abandonou, que Deus não está mais te ouvindo, que Deus te esqueceu, você acha que Deus não te vê? Eu quero dizer para você nessa noite que Ele te vê,
Porque ele fala na palavra dele: certamente vi a aflição do meu povo. Eu quero dizer para mim e para você que Deus, Ele está vendo aquilo que eu e você estamos passando. Eu quero dizer para você nessa noite, para nós, que Deus, Ele está vendo aquilo que os teus opressores estão fazendo contigo. Eu quero dizer para mim e para você que Deus está vendo tudo aquilo que o inimigo ele tem planejado, ele tem projetado contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Ele está vendo tudo. Mas é necessário nós clamar. É necessário nós colocarmos diante de Deus as nossas aflições. O Davi leu aqui nessa noite: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Então, quando nós confiamos o nosso caminhar no Senhor, nós colocamos diante dele tudo aquilo que nós estamos passando. E ele vai continuar dizendo: vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Você tem orado? Eu quero perguntar para você: você tem orado? Você tem clamado? Você tem colocado diante do Senhor aquilo que você tem passado? Eu quero dizer para mim e para você que nessa noite o Senhor está dizendo para nós: eu ouvi o seu clamor, eu ouvi a sua oração, eu ouvi todas as palavras que você tem colocado diante do meu altar. Deus está falando para mim e para você nessa noite: eu te vejo e eu te ouço. Que eu e você nós possamos ter fé. Que diante das batalhas, diante das lutas, diante das tribulações, que nós não venhamos perder a nossa fé. Porque foi muitos anos que esse povo viveu ali debaixo daquela servidão. Não foi 20, não foi 30, não foi 10 anos, não foi 40 anos, foi muitos anos. Se eu não me engano, foi mais de 400 anos aquele povo sofrendo ali, irmãos. E Deus está falando: eu estou vendo. E Deus está falando: eu estou ouvindo. Então não importa a quantidade de tempo que você tem clamado, que você tem passado por essa luta, que você tem sofrido, porque Deus está falando para mim e para você nessa noite: eu estou vendo e eu estou vendo. Estou ouvindo todas as suas orações, todos os seus clamores. Glória a Deus, aleluias. E ele vai dizer assim: conheço-lhe o sofrimento. Você acha que Deus não conhece, irmãos? Você acha que Deus não conhece quando às vezes eu e você nós chegamos aqui na igreja com um sorriso, mas o nosso coração está apertado? Nosso coração parece que está sendo esmagado. Você acha que Deus não conhece quando nós chegamos aqui na igreja e a nossa casa está um reboliço e o nosso trabalho está um reboliço? Você acha que Deus não conhece quando eu e você nós saímos de casa para vir para a casa dele e o Senhor às vezes não precisa nem a gente falar? E o Senhor conhece que nós estamos ali sangrando por dentro. Você acha que Deus não conhecia o sofrimento que aquele povo estava passando no Egito? Deus fala para mim e para você: eu conheço cada passo que você dá. Eu conheço você melhor do que ninguém. Porque foi o Senhor quem fez eu e você. Eu não conheço Davi. Eu conheço ele por fora. Mas o Senhor conhece o Davi perfeitamente. Conhece o seu íntimo, conhece o seu coração, conhece os seus pensamentos, conhece o seu sonho, conhece o seu desejo, conhece aquilo que arde dentro do coração dele. Então o Senhor conhece cada um de nós. Às vezes, eu olho para os irmãos olham para mim, e nós se conhecemos aqui dentro da igreja.
Mas o Senhor conhece eu dentro da minha casa. O Senhor conhece eu lá no meu trabalho. O Senhor me conhece quando de madrugada eu estou lá de joelhos chorando. O Senhor me conhece quando nem palavras eu consigo falar, porque o sofrimento está tão grande, a tristeza está tão grande, o aperto no coração está tão grande. E eu nem consigo falar de tanta dor. Mas o Senhor conhece. Às vezes você vai desabafar com o irmão, e às vezes ao invés do irmão te levantar, ele te derruba mais ainda. Mas desabafa com o nosso Senhor, fala com Deus, porque Ele sim, Ele te conhece no íntimo da sua alma. Coisas que nós não sabemos explicar. Às vezes nós chegamos diante de Deus e nós estamos passando por tanta tribulação que nós não sabemos nem que palavras que nós temos que usar com o nosso Deus, mas Ele sabe. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, Ele leva as nossas orações até Deus com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes nós não sabemos falar, mas Ele sabe, Ele sonda aquilo que nós estamos passando e Ele leva a nossa oração até a Deus, explicando tudo que nós estamos sentindo. Então esse é o nosso Deus. Esse é um Deus que não se esquece de cada um de nós, irmãos. Esse é o Deus que quando todos te abandonam, quando todos te esquecem, Ele está lá do seu lado para te sustentar, para te fortalecer, para te animar, para te colocar de pé, para te levantar. Sabe para quê? Para fazer cumprir o propósito dele na minha e na sua vida. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que não nos deixa só. Esse é o Deus que está sempre conosco. Ele disse, Jesus disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então quero dizer para mim e para você que essa luta, esse sofrimento, essa batalha, ela tem um fim. Porque o povo hebreu que estava ali no Egito, um dia chegou o fim daquele sofrimento. Um dia chegou a salvação naquele lugar para eles. Porque o Senhor disse, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. O Senhor, Ele está vendo o meu e o seu sofrimento. E eu sempre digo, irmãos, que o Senhor, Ele tem o dia, Ele tem a hora, Ele tem o mês, Ele tem o ano já determinado para o fim da nossa luta. Esse foi o tempo que Ele tinha para ir lá no Egito, levar Moisés lá no Egito e salvar aquele povo da mão dos opressores. Então eu quero dizer para mim e para você nessa noite, que Deus, Ele está vendo tudo que você está passando. E Deus, Ele está ouvindo todas as suas orações. E Deus, Ele conhece tudo que você tem passado. Nada, nenhum gemido sequer, nenhuma lágrima que tem caído dos seus olhos tem passado desapercebida diante do trono do Senhor. E nessa noite, em nome do Senhor Jesus, o Senhor fala para mim e para você que Ele está a par de tudo que nós temos passado, de tudo que você tem vivido. E na hora certa, Ele vai chegar com o livramento, Ele vai chegar com a salvação, Ele vai chegar em nome do Senhor Jesus com a vitória que nós tanto almejamos na presença do nosso Deus. Às vezes, irmãos, eu falo de mim. Às vezes a gente olha para a situação e parece que é uma situação que não tem fim. É uma situação que parece que entra ano, sai ano, passa ano.
E você ora. Tem gente que vê as coisas acontecendo e não ora, não faz nada, mas nós oramos. A gente ora, a gente faz propósito, a gente chora nas presenças do Senhor. Tem dia que dá vontade de você gritar. Mas não é no nosso tempo, é no tempo do nosso Deus. E o Senhor, Ele nos sustenta para a gente vencer esse tempo. Porque o Senhor, Ele sustentou aquele povo. Ele sustentou toda a descendência de Jacó. Por quê? Porque o Senhor, Ele tinha um propósito. Então eu quero dizer para mim e para você nessa noite, que o seu sofrimento tem um propósito na presença de Deus. A sua luta, ela não é em vão. Há um propósito do Senhor nessa batalha, nessa luta. E na hora certa, você vai cantar o hino da vitória. Então nessa noite, quero deixar essa palavra para nós, que eu e você, nós possamos nos apegar ao Senhor para nós vencermos qualquer dificuldade, irmãos. Qualquer batalha que vier, dobre o joelho, põe na presença do nosso Deus, porque Ele é fiel para fazer cumprir tudo que Ele tem nos prometido. Então nessa noite, saia daqui com essa palavra, saia daqui com essa vitória, saia daqui sabendo que o Senhor, Ele jamais vai te abandonar. O homem, família, às vezes nos abandona. A palavra do Senhor diz que mesmo se meu pai e minha mãe me abandonar, Ele jamais vai nos abandonar. Então sabe que Ele é contigo e isso basta para você vencer qualquer batalha que vier em nome de Jesus. Amém?